Bom dia, bom dia, bom dia! Como estamos? Tudo bem, pessoal? E aí, estão conseguindo fazer essas revisões? Como é que vão? Estou recebendo muitas atividades, muitas revisões e ó, turma está de parabéns. Que bom que vocês estão participando, né? Bom, hoje, conforme combinado, nós faremos a revisão, a correção da nossa revisão de história. Então, vamos lá? Lápis e borracha na mão, pega a sua revisão. Se você precisar desse arquivo corrigido, porque achou complicado acompanhar durante a videoaula, é só você mandar mensagem para mim que eu enviarei, tá? Mas tem que assistir a videoaula. Tem gente que tá me pedindo a revisão aí e não tá assistindo as videoaulas. Aí há algumas correções que eu peço para fazer, não faz, e aí vira aquela confusão, né? Então assiste a aula, se não conseguir acompanhar a correção, aí sim é que você vai me enviar a mensagem, tá? Então, veja bem, vocês irão fazer a correção e terminada a correção, tira foto e manda para mim. Vamos lá. Questão número 1. Com suas palavras, explique o que eram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias era a divisão das terras brasileiras que pertenciam a Portugal em 15 faixas horizontais, doadas para pessoas próximas ao rei e a quem possuía riquezas. Então, Tratado de Tordesilhas não deu certo, então o rei de Portugal decidiu pegar a sua parte, né, porque o Brasil ainda estava dividido entre Portugal e Espanha. Então, o rei de Portugal decidiu pegar a sua parte, dividi-la em 15 pedaços de terra, as quais cada uma dessas 15 partes ele doou para pessoas de confiança dele e que tivesse dinheiro para poder investir nessas terras. Quem eram os donatários? As pessoas que recebiam, que eram responsáveis e que recebiam essas faixas de terras doadas pelo rei, eram os donatários. Então, os donatários eram os responsáveis pelas capitanias. Eram também pessoas consideradas da maior confiança do rei. Ou seja, né, gente, não era qualquer um que recebia essas doações de terra, não. Questão 3. Qual era o objetivo das capitanias hereditárias criadas por Portugal? O que é que o rei queria quando ele criou esse sistema de governo chamado capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias foram criadas com o objetivo de colonizar e explorar determinadas áreas pertencentes ao Brasil. Então, essas capitanias tinham o objetivo de criar vilas, né, de colonizar, criar colônias e também, obviamente, que esse era o motivo maior, explorar as riquezas que o nosso país possuía. Questão 4. Explique como funcionava o sistema de capitanias. Quando a gente fala sistema de capitanias, nós estamos chamando essas capitanias hereditárias de sistema de governo. Então, hoje a gente tem a república. Nessa época, nós tínhamos os sistemas das capitanias hereditárias, a qual quem mandava, né, na ausência do rei, eram os donatários. Então, as capitanias, o sistema de capitanias era um sistema de administração territorial da América Portuguesa, em que os donatários deveriam usar recursos próprios e essas faixas de terra eram passadas de pai para filho. Então, além dos donatários investirem, né, financeiramente para o desenvolvimento dessas capitanias, eles tinham que enviar para Portugal todo o lucro que eles conseguiam e essas faixas de terra, essas capitanias, eram chamadas de hereditárias porque passava-se de pai para filho. 5. O sistema de capitanias não deu certo, apenas duas prosperaram. Escreva os nomes delas. Então, essas capitanias não deu muito certo, não durou muito tempo. Só que duas capitanias resolveram investir na plantação de cana-de-açúcar, que foram as únicas duas que realmente prosperaram, que deram lucro, que deram certo. Quais capitanias foram essas? A capitania de São Vicente e Pernambuco. Questão 6.
Vamos lá. Complete as frases com as palavras do quadro. Nós temos aqui cana-de-açúcar, governo geral e exportação. Gente, aqui na correção, não levem em conta isso aqui, ó, tá? Que eu vou riscar. Peraí. Eu vou riscar para você. A sua revisão vai estar certinha, tá? É só na minha que eu vou riscar isso aqui, porque eu copiei para poder jogar a resposta, tá? E aí eu esqueci de apagar. Desculpinha aí. Vamos lá. A questão A, a pergunta A, né? O sistema de capitanias não deu certo e, com isso, a coroa portuguesa resolveu criar o governo geral. B. As capitanias de São Vicente e Pernambuco desenvolveram-se graças ao cultivo da cana-de-açúcar. C. A produção do açúcar era toda direcionada para a exportação. Então, toda a cana-de-açúcar que era produzida nas capitanias de São Vicente e Pernambuco, elas eram enviadas para fora, né? Elas não eram consumidas aqui no Brasil, não eram vendidas. Então, havia um grande direcionamento para a exportação dessa cana-de-açúcar. O que é monocultura? Pesquise e assinale a alternativa correta. Você teria como fonte de pesquisa seu dicionário ou os textos aí no seu livro, que tem um textinho aí que traz pra gente essa explicação dessa palavra monocultura. É uma única forma de governo, tá? Então, marca o X aí. A monocultura é exatamente isso. Uma única forma de cultivo. Nessa época, a monocultura do Brasil era a cana-de-açúcar, porque no Brasil não se cultivava um outro produto, apenas a cana-de-açúcar. Questão 8. Por que o rei de Portugal resolveu implantar o governo geral? Qual foi o motivo que levou o rei de Portugal a criar o governo geral logo após as capitanias não terem dado certo? As capitanias não deram certo. Então, Portugal implementou outro sistema de administração, passando a centralizar o governo de toda a colônia em um representante direto do rei. Então, extinguiu-se, eliminou-se, acabou com as capitanias hereditárias. Então, o governo, o rei de Portugal, decidiu transferir todo o poder de decisão, todo o poder de governo a uma única pessoa, né? Que seria o representante do rei. E essa pessoa, o que hoje nós temos o presidente, né? Essa pessoa era chamada naquela época de governador geral. Então, o governo geral foi justamente isso, foi centralizar todo o poder de decisão, todo o poder administrativo em um único rei, em um único representante do rei de Portugal. Questão 9. Escreva duas responsabilidades atribuídas ao governador geral. Pronto, o rei nomeou a pessoa responsável por administrar a colônia. A partir daquele momento, qual era o dever desse governador geral? O que ele deveria fazer? Quais eram as suas responsabilidades? Entre as responsabilidades atribuídas ao governador geral, haviam o aumento da defesa do território e a exploração da terra. Então, entre todas as responsabilidades do governador geral, as principais eram defender o Brasil das invasões, principalmente das invasões francesas e holandesas, e fazer exploração da terra. Então, tudo aquilo que era explorado, todo o lucro gerado era enviado para Portugal. Esse era o dever do governador geral. 10. Pinte os círculos onde aparecem as sílabas que formam o nome da primeira capital do Brasil. Então, o que você vai pintar? Você vai pintar esse, Salvador. Então, o nome da primeira capital do Brasil foi Salvador, mas pinta bonitinho, tá, gente? 11. O que é, ou seja, quem é. Foi o segundo governador geral, Duarte da Costa. Fundou a primeira capital da colônia, Tomé de Souza.
foi o terceiro governador-geral, Men de Sá. 12. Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Vermelho, olha, se a sua revisão estiver preta e branca, como eu falei lá na explicação, você deveria pintar. Então, pinta para mim aí essas alternativas, para na hora de estudar você conseguir ter um direcionamento, tá? Então, de vermelho, se a opção estiver se referindo ao governo de Tomé de Souza, de azul ao governo de Duarte da Costa e de verde ao governo de Men de Sá. Foi fundada a cidade de São Sebastião. Em qual desses governos a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada? Men de Sá. Então, você vai pintar o primeiro quadradinho de verde. Fundação de um colégio em Salvador. Isso aconteceu no governo do Tomé de Souza. Então, segundo quadradinho de vermelho. Desenvolveu a agricultura e o combate ao contrabando. Isso ocorreu no governo de Tomé de Souza. Então, você vai pintar de vermelho. Durante seu governo, os franceses invadiram a Baía de Guanabara. Pinte de azul, que isso ocorreu no governo do Duarte da Costa. 13. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A sede do governo foi instalada em Salvador, por estar em um ponto central e mais perto de Portugal. Essa afirmativa é falsa, tá bom? Essa alternativa é falsa. A capital do governo, a sede do governo foi instalada em Salvador, não foi por estar em um ponto central e nem por estar perto de Portugal, e sim por facilitar o comércio marítimo. O padre Manuel da Nóbrega veio para o Brasil para ajudar a propagar a fé e a consolidar o domínio do território pela coroa portuguesa. Essa afirmativa é verdadeira. A área em que ficou a sede do governo brasileiro não pertencia a Portugal. Errado, essa afirmativa é falsa. Toda a região litorânea do nosso Brasil, que é aquela região de praia, aquele pedacinho que vem lá do Nordeste, vem descendo ali pelo Sul, ele pertencia ao lado de Portugal. O outro lado, o lado leste, é que pertencia à Espanha. Então, essa alternativa aqui é falsa. Os jesuítas vieram com a missão de converter os indígenas à religião católica. Verdadeiro. 14. Por que a França também queria explorar o pau-brasil? Então, naquela época, todos os países da Europa queriam um pedacinho das nossas riquezas, né? E a França não ficou para trás. A França ficou de olho no pau-brasil porque eles conseguiam, digamos assim, conseguiam negociar o pau-brasil com os indígenas, né? Davam presentes como espelhos, várias coisinhas ali, vários acessórios que os indígenas não conheciam, então eles ficaram bastante curiosos em troca de informações da localização exata de onde é que havia maior quantidade de pau-brasil. Então eles conseguiam isso relativamente de forma gratuita. Então, o que aconteceu, pessoal? Simplesmente os franceses conseguiam esse pau-brasil de forma gratuita e acabavam vendendo esse pau-brasil para outros países de uma forma muito cara. Então, acabava que ganhava todo esse lucro em cima da exploração. Então, era justamente por isso que o pau-brasil chamou tanta atenção dos povos da Europa e, em especial, da França. Os franceses também queriam explorar o pau-brasil porque lucravam muito gastando pouco. Eles conseguiam a madeira sem gastar e vendiam por valores muito altos. 15. Assinale as alternativas corretas. Os franceses invadiram o Brasil e construíram Forte Coligny. Verdadeiro. Marca um xizinho aqui, ó. Os indígenas tamoios entraram em conflito com os franceses. Essa afirmativa é falsa, então você não vai marcar X, porque esses indígenas tamoios, eles não entraram em conflito com os franceses, eles ajudaram, eles se tornaram aliados dos franceses, então não marca nada aqui. O governador-geral Duarte da Costa não fez muito para expulsá-los.
Verdadeiro. O governador geral não se interessou muito em expulsar os franceses, não. Mendes Sá organizou o movimento de expulsão em 1567. Os franceses foram derrotados. Verdadeiro. Questão 16. Quem foi enviado ao Rio de Janeiro por Mendes Sá e o que ele fundou? Vamos lá. Estácio de Sá foi enviado pelo tio, então o Mendes Sá enviou o seu sobrinho, né, ao Rio de Janeiro com a finalidade de expulsar os franceses. Ele fundou o Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro no dia 1º de março de 1565. 17. Pinte a resposta correta. Qual foi o segundo estado invadido pelos franceses? Foi o estado do Maranhão. Então, você vai pintar esse quadrinho que corresponde ao Maranhão. O Forte de São Luís foi construído para homenagear quem? O rei da França, que naquela época chamava Luís XIV. 18. Escreva um parágrafo explicando como foi a segunda invasão francesa e como ela terminou. Nós temos aqui, em 1612, os franceses invadiram o Brasil pela segunda vez. Desta vez, a região do Maranhão, com o objetivo de fundar a colônia francesa equinocial. Construíram o Forte de São Luís e eles foram expulsos depois de 3 anos. Então, aqui nessa questão 18, você vai fazer um resumo através da escrita de um parágrafo, contando para mim como foi essa segunda invasão francesa do território brasileiro, especificamente lá na região do estado do Maranhão. Não precisa estar escrito dessa mesma forma, tá bom? Mas precisa conter essas informações, como o ano, o local que eles invadiram, e qual era o objetivo dessa invasão e o que aconteceu depois. 19. Responda as questões abaixo. Em que ano os franceses voltaram a invadir o Brasil? Foi o ano em que invadiu o território do Maranhão, né? Os franceses voltaram a invadir o Brasil em 1612. B. Qual o local escolhido pelos franceses para invadir o Brasil nesse ano? O local escolhido pelos franceses para invadir foi a região do Maranhão. C. Que nome recebeu a colônia fundada pelos franceses? A colônia fundada pelos franceses recebeu o nome de França Equinocial. D. Quais eram os objetivos dessa segunda invasão dos franceses ao Brasil? Os objetivos franceses eram participar do novo mercado de exploração colonial e ter na colônia. 20. Desembaralhe as letras e complete o texto a seguir. Então, nós desembaralhamos e nós encontramos as palavras relacionamento, Espanha, Portugal e consequências. A. Felipe II governou Espanha e Portugal durante 60 anos. B. Os portugueses e os holandeses tinham um bom relacionamento. C. O domínio espanhol teve consequências importantes para o Brasil. Questão 21. Sublinhe as frases corretas. No dia 9 de maio de 1624, os 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos. Essa afirmativa, essa frase, né, está correta. Então, você vai sublinhar ou destacar com marca-texto. As forças portuguesas e brasileiras eram suficientes para atacar os holandeses. Não, a Espanha teve que ajudar. A Holanda, né? É a Espanha, gente, desculpa. Por meio de emboscadas e ataques surpresas, os portugueses obtiveram bons resultados. Correto. Através de várias emboscadas, né, e ataques surpresas, os portugueses acabaram vencendo essa batalha. 22. No fim de março de 1625, os portugueses pediram ajuda à Espanha. Explique como a Espanha auxiliou os portugueses e o que aconteceu depois disso.
A Espanha enviou uma frota de 52 navios, comandada por Dom Fradique de Toledo, que trazia mais ou menos 13 mil homens. Então, os portugueses não conseguiram derrotar os holandeses sozinhos, né? E acabaram pedindo ajuda à Espanha, que acabou enviando essa quantidade de homens e de navios para poder auxiliar na expulsão dos holandeses. 23. Os holandeses voltaram a atacar e em 1630 tomaram as cidades pernambucanas, Recife e Olinda. Quem ajudou os holandeses a conquistar toda essa região, a região do Recife? Quem foi que ajudou os holandeses a conquistá-la? Os holandeses receberam ajuda de Domingos Fernandes Calabar a conquistar a região de Pernambuco. D. Escreva alguns fatos que marcaram o governo de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau criou orfanatos e hospitais, investiu em artes e ciências, permitiu o casamento misto entre as diversas religiões, permitiu a liberdade religiosa, entre outros. Por que a gente fala tanto em liberdade religiosa no governo do Maurício de Nassau? Porque naquela época a religião dominante, a única religião que era permitida era a religião católica. E através desse governo do Maurício de Nassau, essa atitude acabou sendo mudada. 24. Defina entradas, bandeiras e monções. As entradas eram expedições que tinham autorização do rei para explorar o interior do Brasil. Não ultrapassavam o limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas. Bandeiras eram expedições clandestinas organizadas pelos paulistas para explorar o interior do Brasil. Não respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas. Então, as entradas, elas tinham autorização do rei, né? Era um movimento de caráter oficial. E elas não poderiam ultrapassar o limite ali da linha do acordo entre Portugal e Espanha. Já as bandeiras era um movimento clandestino, organizado pelos paulistas, que tinham a intenção de explorar o interior do nosso país. E como era clandestina, né, obviamente não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. E o que era o movimento das monções? Foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas aos que se dedicavam à procura de minérios. Então, as bandeiras que eram esse movimento clandestino aí, que explorava de forma ilegal essas minas, né, localizadas no interior do nosso Brasil, elas acabavam sendo abastecidas com alimentos, com armas, com munição pelas monções que faziam seus trajetos através dos rios. Então, os bandeirantes iam pelo mato, pela mata fechada, e as monções seguiam o mesmo percurso pelos rios, porque era mais fácil e também o trajeto era mais rápido. Questão 25, para a gente encerrar essa primeira parte, nós temos aqui a seguinte pergunta. Em quantos ciclos as bandeiras podem ser divididas e quais são eles? Quais são os dois momentos que dividem as bandeiras? Nós vamos ter aí esses momentos que são chamados de ciclos. O primeiro era o ciclo da caça ao indígena, que eles tinham o objetivo de caçar indígenas para serem escravizados. E aí depois a gente tem o segundo momento, que vai ser o ciclo da mineração. Bom, a gente termina aqui a primeira parte da nossa revisão de história. Estamos na metade, 25 de 50, tá? Volto na segunda parte com a explicação da partida 26, tá? Já volto.